Boa noite, comunidade! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao workshop Domine a Fotografia Newborn. Essa é a segunda aula e durante esse workshop eu vou te ensinar os passos essenciais, desculpa. E durante essa aula eu vou te ensinar os passos essenciais para você dominar a fotografia newborn, tornar a sua fotografia desejada e até mesmo dobrar o seu faturamento, né, Dani? Sim, mesmo que você esteja começando do absoluto zero, ou para você que já está há mais tempo na fotografia, sabe que precisa melhorar, sabe que precisa evoluir em alguma coisa, mas ainda não sabe onde. A gente vai te dar aquele empurrão, vai mostrar a luz no fim do túnel para que você consiga evoluir cada vez mais. Gente, olha só, deixa eu só ver aqui o que a gente falou antes. O que a gente falou na aula 1, mas antes eu quero perguntar aqui, eu quero que vocês coloquem nos comentários quem assistiu a aula 1 já. Coloca aqui, fala comigo. Eu quero a interação de vocês também nessa aula aqui, beleza? E olha só, o que a gente viu na aula 1? Para quem já assistiu, seja no momento em que ela foi ao ar ou depois, não importa, eu quero saber quem assistiu. O que a gente falou na aula 1? A gente mostrou que o sucesso é uma escolha. Sim, você acredita nisso? Você pode escolher o sucesso? Mas também não é tão fácil assim, não é simplesmente eu quero sucesso e uhul, oba, oba. A gente mostrou isso na aula 1, através da nossa história com a fotografia, tudo o que a gente passou e quantas vezes a gente caiu e teve que levantar de novo, porque assim como você, a gente começou do zero, né, Dani? Sim, do absoluto zero, sem ser conhecida, sem ter equipamento, sem ter experiência, sem nada. Sem ter dinheiro. Sem ter dinheiro. Então a gente começou lá de baixo, engatinhando, passinho por passinho, degrau por degrau, e a gente está aqui hoje. Engatinhando passinho por passinho? Ou depois você quis dizer engatinhando, depois a gente começou a andar e depois passinho por passinho. Mas enfim, tipo gente, isso. A gente também mostrou o potencial que tem dentro da fotografia newborn. E pasmem, isso cresceu depois da pandemia. Não querendo dizer que a pandemia foi algo bom para isso, mas o que a gente está querendo dizer é que apesar de a nossa fotografia, o nosso subnicho da fotografia, que é o subnicho de família ou fotografia newborn, foi um dos poucos que continuou acontecendo à medida em que os municípios, as cidades iam permitindo, flexibilizando, né? Afinal de contas, evento ainda não voltou. Então, a galera que trabalha com o evento teve que parou tudo. Muitas coisas pararam. Mas então a gente conseguiu se manter no mercado. E a gente mostrou isso, né? O potencial que a fotografia newborn tem como negócio. Não só como paixão, não só por amor, mas sim, você pode transformar isso num negócio e que seja lucrativo, que faça você ter retorno financeiro com isso, né? Porque às vezes fazer só uma coisa por amor e não tem um retorno financeiro, se o seu negócio, por mais que você ame, que você goste do que você faz, se você não tem um retorno financeiro, você vai desanimando, você vai se desiludindo, você vai falando, ai, investi tanto, perdi tanto tempo e esse negócio não vai para frente. E aí as críticas da família vêm. Aí fala, ai, você fica aí jogando dinheiro fora, investindo e isso e aquilo, e aí você vai se desmotivando. E não, isso pode dar certo, isso pode ser lucrativo e você pode transformar a sua paixão em negócio. Unir o útil ao agradável, sim, isso é possível e é o que nós fizemos. E o que a gente mostrou aqui para vocês também, como foi, né, nessa jornada. Além disso, a gente também falou quais eram os maiores erros que a maioria dos fotógrafos cometem, sejam eles iniciantes ou não. Agora eu quero aproveitar e fazer uma pergunta para você. Se você está aqui vendo essa aula agora, ao vivo aqui com a gente, coloca no chat, e se você está vendo depois, coloca aqui nos comentários aqui embaixo. Então, ó, você cometia ou já cometeu aqueles erros que a gente falou? Coloca aqui para mim, eu quero saber. Porque quando a gente estava na aula ontem, a galera super, nossa, eu cometo esse erro, eu cometo esse erro, eu cometo esse erro. Muita gente comete. A gente já cometeu, né? Então a gente explicou aqui quais os maiores erros e não todos, a gente não falou de todos, a gente falou dos maiores dentro da fotografia newborn, tá? Então, só para conduzir aqui você, caso você não tenha assistido a aula 1, chegou agora aqui na aula 2, não precisa sair daqui agora. Ai, bati meu cotovelo e deu aquele choque.
não precisa sair daqui agora. Você só precisa, no momento que terminar essa aula, ver a aula 1. Não deixa de ver a aula 1, porque a sequência desse workshop, das 4 aulas que a gente vai te trazer aqui, é muito importante. Então não deixe de assistir a aula 1, caso você não tenha visto ainda, tá? Seguindo aqui no nosso cronograma, eu quero fazer um agradecimento muito especial a todas as mensagens que a gente recebeu. Gente, eu tentei responder todas, mas é muito difícil, são muitas. Vem pelo direct, aqui embaixo nos comentários. Ali na hora do chat a gente tenta também, mas não é tão simples assim. A gente está fazendo um esforço muito grande para conseguir responder cada um de vocês. Mas, de qualquer modo, eu quero agradecer porque eu recebi a energia, aquela coisa gostosa. Isso é muito, muito importante para nós. E também queria falar aqui que foram dezenas já de países que a gente assistiu, que a gente atingiu, né? Então, quero agradecer muito as pessoas. A cada evento aumenta a quantidade de países, de gente de qualquer lugar do mundo que está acompanhando a gente. Isso é muito, muito legal. É legal, né? Porque não tem barreira. Tem gente que não fala a nossa língua e assiste. Isso que é legal da fotografia. Ela é uma coisa que não se limita a um lugar. Ela é... Não eu lembro que a linguagem, né? Em 2016, quando eu fui para os Estados Unidos fazer um curso, fui participar de um curso como aluna, de fotografia infantil até. Eu não falava inglês, só para variar, né? Não falo inglês ainda. Aí a gente todo mundo falava inglês, porque era todo mundo de lá ou de algum lugar de fora que falava inglês, e eu não. E aí chegou a minha vez e a galera fotografando com aquelas lentes 200, 85, 135 e eu com a minha cinquentinha lá no meio. Ou seja, eu tinha que chegar muito perto da criança para fotografar e aí eu atrapalhava a galera que tinha que ficar lá longe. Então eu acabei que não fotografava muito, mas quando elas terminaram, teve uma hora que elas terminaram e aí a professora apontou para mim, tipo, vai agora, né? E aí eu cheguei perto da criança e pensei, o que que eu falo para essa criança? Porque eu não sei falar inglês. Daí eu olhei para a criança e fiz assim, ó. E a criança deu um sorriso e eu escutei a professora falando alguma coisa do tipo fotografia universal. Isso que fez sentido aqui contar essa história, porque realmente, gente, fotografia é universal, é muito sentimento, sabe? Não importava a língua ali naquela hora. Eu queria o momento. Então, enfim, né? Sem barreiras. Falando aqui da língua, fez todo sentido agora, mas vamos continuar aqui que agora eu vou mostrar para vocês os passos essenciais para dominar a fotografia newborn. Começando aqui, lembra que se na aula passada eu falei que tinha os maiores erros, com esses passos essenciais que eu vou trazer aqui, que na verdade são 9 passos essenciais, eu vou trazer aqui para vocês esses 9 passos e eles vão te ajudar a corrigir os erros que a gente falou na aula passada. A gente não deu 9 erros na aula passada, mas a gente vai dar 9 passos, esses passos vão te ajudar a dominar a fotografia newborn e corrigir aqueles erros. Então, com esse espaço, você vai dar um salto na qualidade do seu trabalho. Eu tô tentando, gente, falar, eu me animo, eu falo mais alto e falo mais rápido. Só que aí tem a galera que não fala a nossa língua, que tenta, né? Tá no portunhol ali tentando. Tem muito latino que nos acompanha. E aí eu falo, não é só, você quando... tá com o hábito de falar latino, mas a gente tem a galera da Espanha, tem os turcos. Tem gente de tudo que é lugar. Que fala espanhol, mas como a Bel fala muito rápido, acaba se perdendo no caminho. É, mas eles estão aprendendo português por causa disso. Viu só? Ó, a gente é cultura também. E aí, gente, você vai dar um salto, né, na qualidade do seu trabalho. Então, além de mim, mais de 2.000 fotógrafos, sendo eles um pouquinho mais de 1.000 só no online, sem considerar a galera, tipo, você ou que não foi aluno do treinamento newborn, por exemplo. Não estou contando essa galera. Então, são mais de 2.000 fotógrafos espalhados pelo mundo que já testaram o nosso método. Os nossos alunos conseguem gerenciar melhor o tempo de ensaio, reduzir, né? Gerenciar melhor o ensaio como um todo e reduzir o tempo em até 50%. Sem contar que consegue dar um salto na qualidade mesmo do trabalho, posicionamento, todas as questões que envolvem vendas, faturamento, a gente vai dando sequência em tudo isso aqui. E como a gente está falando aqui, ó, que os nossos alunos conseguem gerenciar melhor o seu ensaio e reduzir o seu tempo de sessão, para complementar aqui, eu vou trazer um caso da Elba, que é uma pessoa que, assim como você, também já participou de um evento como esse aqui. E olha a diferença que ela já teve no trabalho dela. Há mais ou menos um ano, eu pensava realmente em parar com a fotografia newborn,
porque eu ficava uma média de 6 horas com os bebês no ensaio e às vezes eu não conseguia o resultado que eu queria. E aquilo foi me frustrando muito. Já investi tanto em newborn mesmo, já fiz vários cursos, workshops, livros, já tentei de tudo, vou tentar essa última vez. E aí comprei o curso, maratonei esse curso. E eu falei, bom, o próximo bebê que eu fotografar, vou colocar em prática tudo que tá aqui. E para minha surpresa, na primeira sessão de newborn, a minha média era de 6 horas de ensaio. Eu consegui fazer tudo em 2 horas e 40. E aí eu falei assim, ai gente, peraí, né? Acho que foi sorte. Não é possível, de 6 para 2 horas e 40, não, foi sorte. O segundo bebê chegou 2 horas e meia. O terceiro, 3 horas, 2 horas. Eu já fiz ensaios em 1 hora e meia, já fiz ensaios em 1 hora. Que eu saí do estúdio e a mãe também, feliz da vida. Então, assim, transformou a minha vida. Hoje eu consigo ter fotos como essa daqui, por exemplo, de sorrisinho que eu nunca tive. E melhorando a qualidade das minhas fotos, eu consigo cobrar mais também, né? Ter um preço justo no meu trabalho. Quem não quer um sorrisão desse tamanho da Elba quando acaba um ensaio? Dani, quanto tempo eu já levei no ensaio? Ixi, a Bel já chegou a levar 6 horas no ensaio. Sem contar o tempo de ida e o tempo de volta, ou seja, a gente atendia na era casa do quase, cliente. como é que a gente chama? Trabalhava um período de 8 horas, É, quase. não, quando a pessoa é registrada, como é que fala da carga horária, assim? Carga horária do dia. Tipo isso. não sei se era isso que eu queria dizer, mas era tipo, quando a pessoa que trabalha CLT, o que você tem que fazer? Você tem lá a carga horária, 8 horas por dia, só que daí você tem o tempo de chegar no teu trabalho e de voltar. Eu tava quase nessa para fazer um único ensaio. Sem contar o tempo de pós-produção e coisa arada assim. Então, gente, eu tava levando 1 dia e meio, quase 2, para um ensaio. Tem noção? Então, olha aqui o caso da Elba, que conseguiu reduzir de 6 e agora tá entre 2, 1 hora e meia. Ela já fez ensaio de 1 hora e meia. Pegando ângulos, enquadramentos, fazendo posicionamento que ela não fazia antes. Isso é surreal, gente. Surreal mesmo. E o mais engraçado é que quando acontece assim a primeira vez de reduzir o tempo de ensaio, a sensação é... Fiz alguma coisa errada. Eu fiz alguma coisa errada, tá faltando alguma coisa. Será que faltou alguma produção? Será que eu pulei alguma etapa? Essa é a sensação, porque quando você vê, acabou, você fez tudo e aí você começa a procurar se não tá faltando. Você fala, cara, não é possível. Não é esse bebê especial que deixou fazer, não é possível. Acha que é sorte, né? Outro, e fala, gente, funcionou, consegui. Você se sente mais confiante, se sente com mais energia, termina o ensaio, você não tá super acabada, super cansado de ter passado lá 5, 6 horas no ensaio. E isso é resultado do quê? Do domínio. Você precisa dominar a fotografia newborn para conseguir ter todos esses resultados. E além disso, que não é menos importante, mas eu deixei por último aqui, ela também conseguiu cobrar um valor que ela considera justo pelo seu trabalho. Porque tem muita gente no mercado que, às vezes, ele até é taxado de que está se prostituindo, né? Mas, na realidade, ele não consegue fazer diferente. Então, ele não consegue valorizar o seu trabalho, não consegue cobrar um valor que acredita que vale. E aí acaba sempre dando um desconto, sempre cobrando mais barato. Isso vai desmotivando, vai, sabe, tirando aquela sua energia, aquela coisa, vou fazer ensaio hoje, você pensa, mais um, mas sabe, não acho que eu sou bem paga para isso, não acho que eu cobro um valor justo. E sentir que você consegue, que o seu trabalho é valorizado, é desejado pelo cliente, que você cobra um valor justo, isso, sabe, dá um ânimo, dá um gás para você continuar evoluindo cada vez mais. Feito isso, gente, o que a gente também precisa entender? Eu tô falando aqui de domínio, né? Que para você conseguir tudo isso e ter esses resultados, você precisa dominar a fotografia newborn. É para isso que a gente tá aqui, né? Para te ensinar esses passos. Porém, você precisa compreender que tem muita gente que fala assim, nossa, mas eu tenho muito conhecimento. Eu tenho muito. Inclusive, a gente já teve um caso de uma aluna, eu nem sei se ela vai falar aqui em algum momento, mas eu vou dar um spoiler caso ela apareça. Ela já fez 19 cursos voltados para fotografia newborn. Mas foi só com o treinamento newborn que ela conseguiu, de fato, sair do lugar que ela estava. Ou seja, não era falta de conhecimento, porque ela já tinha feito 18 antes de fazer o treinamento. Ela já tinha feito 18.
Com treinamento, 19. Ou seja, conhecimento ela tinha, só que ela não tinha o domínio técnico. Ela não dominava. E qual que é a diferença entre os dois? De que forma eu posso fazer isso, né? De que forma eu consigo avaliar? Primeiro, vamos supor que eu li um artigo médico. Vamos pegar aqui quando você começa a sentir alguma coisa, um sintoma esquisito. Aí sabe aquela coisa que você vai pesquisar. Ou você teve um diagnóstico. O médico falou, por exemplo, você está com dor de cabeça. No meu caso, passei por isso no ano passado. Você está com dor de cabeça e um pouco dela é tensional. Só que aí o médico me pediu para eu fazer alguns exames e ele não me deu uma explicação bem exata do porquê ele estava pedindo esses exames. Ele só falou para mim assim, eu vou te pedir aqui uma ressonância, acho que era uma ressonância, do crânio, com contraste, só para descartar algumas hipóteses. Fim. O que eu fiz? Ele não me falou mais nada, eu comecei a ficar preocupada. Eu tinha feito. No Google. Fui pesquisar, né? Por que pedem ressonância? Pedem ressonância para saber se você não tem um câncer no cérebro. Né? No caso desse médico, ele queria descartar essa possibilidade. Só que aí a Bel já foi lá procurando no Google, já ficou desesperada, já ficou pensando muito. Agora pausa, não é isso. Não é sobre isso que a gente está falando aqui. A questão é, fui no Google, pesquisei, li várias coisas sobre isso e eu já estava ali quase que me autodiagnosticando. Falei, meu Deus, será que eu tenho alguma coisa mesmo? Será que eu tenho? Só que a questão é, eu li e eu tive o conhecimento sobre aquilo. Significa que eu posso aplicar isso de alguma forma? Eu sabia até como que era aplicar o contraste, coisa, era li tudo sobre isso, que a Dani até chegou a me assustar, ai, contraste é ruim, agulha é grande, eu não tenho problema com isso, né, mas eu fiquei até preocupada, falei, será que é tipo um canudo? Muito grossa, como é que ela vai entrar no meu braço, minha veia é mais fina do que... Só que aí eu comecei a pesquisar tudo isso, eu tive o conhecimento sobre isso, mas não o domínio técnico, eu não posso fazer nada com esse conhecimento. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Que o conhecimento por si só, ele só vai preencher aqui parte da sua memória, aqui do seu HD do cérebro. Em algum momento você vai ter que até descartar esse conhecimento porque está transbordando aqui. Vai ter que fazer, como que a gente chama aquela limpeza lá? Formatar para dar uma balanceada aí no negócio, na sua programação. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que estuda, mas não faz nada com isso. Eu espero que você que está aqui agora assistindo não seja essa pessoa que vai terminar aqui, vai fazer uma prova, vai pegar o certificado e acha que isso mudou sua vida, porque não é assim. Você tem que pegar esse conhecimento, você tem que aplicar ele de alguma forma. Isso vai fazer com que você vá desenvolvendo as habilidades e vai tendo domínio técnico. Só que você também precisa de direcionamento, de metodologia, de alguém que conduza o seu caminho. Então, por isso que eu quero falar. Quantas pessoas já fizeram cursos e são inseguras? Me coloca aqui, quantos cursos você aí já fez? Coloca aqui nos comentários. Vários alunos, antes de entrarem para o treinamento, falaram, já fiz workshop presencial, já fiz isso, já fiz aquilo, mas sabe, tá faltando alguma coisa, eu não sei como é que eu consigo evoluir, eu não sei. E às vezes falta colocar em prática, falta realmente pegar esse conhecimento que você está tendo aqui, e aplicar, e pôr na prática, e treinar. Só que às vezes essa pessoa não sabe como fazer isso. Por isso o direcionamento, por isso a metodologia. E o que acontece se você não domina a fotografia newborn? Você não cresce. Quem aqui se sente estagnado, né? Que fala, parece que eu tô andando em círculo. E eu busco, né? Eu dedico meu tempo, eu invisto nisso, mas parece que o resultado não rola, não tá vindo. E é exatamente por isso que eu vou te mostrar agora os 9 passos essenciais que vão te ajudar a dominar a fotografia newborn, beleza? Então vamos seguir aqui comigo. Primeiro passo, a fase ideal. Qual é a fase ideal para fotografar recém-nascido? Tem muita gente que fala, eu essa semana passada, retrasada, não lembro, semana retrasada, 2, 3, não, já faz quase um mês. Eu falei esses dias aí, recente, eu fotografei uma bebê de 51 dias. Coloquei a carroça na frente dos bois agora, né? Porque eu tinha que falar a primeira fase ideal e depois que eu fotografei essa criança, mas não importa. Eu fotografei uma criança de 51 dias. O que eu preciso entender e qual o motivo que eu preciso entender? Então agora vamos lá. Um recém-nascido, ele é considerado um recém-nascido até 28 dias de vida.
Ah, um bebê de 15 dias não é mais recém-nascido. É sim, até 28 dias ele é recém-nascido. Então, o médico identifica um recém-nascido até 28 dias de vida. Porém, o que eu preciso compreender aqui? Que 28 dias, na nossa situação, para fotografar, eu tenho algumas questões que eu preciso levar em consideração. Não significa que eu não posso fotografar. Não significa que está muito mais velho que o período ideal. Eu considero um período ideal de 5 a 12 dias, mas é ideal para mim. Não significa que se a mãe falar tem 20, tem 30, tem 50 dias eu não vou fazer. Só que tem algumas questões, que é isso que você vai entender agora, que podem influenciar nesse momento do ensaio. E que se eu não tiver conhecimento sobre isso, o meu ensaio vai para o ralo, porque eu não vou saber lidar. O ensaio pode não dar certo, os pais podem ser frustrados, porque aí você prometeu, não, um bebê mais velho eu consigo fazer isso, aquilo. Até um bebê de 5, 6 dias, 10 dias, pode não nos permitir fazer posicionamento. O ensaio pode ser também mais difícil, mais complicado, independente do bebê se ele tem 10 dias ou se ele tem 20 ou se ele tem 30. E o que eu preciso avaliar, então, nesse caso? Eu preciso avaliar, não, entender para depois avaliar. Eu preciso entender o quê? Nos primeiros dias de vida do bebê, em teoria, por que eu falo em teoria? Como a Dani falou, isso pode variar. Cada bebê é diferente. Posso pegar um bebê de 4 dias que pode me dar mais trabalho, pode me desafiar muito mais do que um bebê de 30. Isso vai depender de cada ocasião. Mas dentro das características gerais da fase, algumas delas que a gente tem aqui são o sono. Como é que funciona o sono? Nas 2 primeiras semanas de vida do bebê, ou seja, até 15 dias aproximadamente, os bebês dormem mais. Quanto mais novo, mais dorme. Coloquei entre aspas por quê? Porque tem outras questões que influenciam no sono. Tem exceção à regra, sempre existem outros fatores que influenciam. Exatamente, tem outras questões que influenciam no sono. Então, assim, dentro da característica geral da fase, que é o que eu tô falando, questão de idade mesmo, o bebê dorme mais. Quanto mais novinho, dorme mais. Além disso, eu também tenho a questão flexibilidade. Quanto mais novinho, entre aspas, né, mais flexível é o bebê. Cada dia que passa, cada vez que o bebê mexe o bracinho, as perninhas, ele vai fortalecendo a musculatura. Cada dia, então, o bebê vai ficando mais fortinho e mais durinho, porque a musculatura está cada vez mais forte. É por isso que o bebê vai ficando cada vez menos flexível. Ao longo do tempo, ele já não consegue fazer, não nos permite fazer o posicionamento newborn. Por exemplo, um bebê de 30 dias já não vai dobrar, não vai fazer aquelas poses da mesma forma que um bebê de 15 dias. Além disso, tem o fator cólica, que dentro das características gerais da fase, um bebê até 15 dias não vai ter cólica da fase. Essa cólica da fase é aquela cólica que é natural, o bebê tem, a partir do 15º dia de vida, ele começa a ter e vai até uns 3 meses aproximadamente. E aí eu evito de pegar, não significa que ele não vai ter cólica por outra razão, ou gases, coisas assim, que dá aquele desconforto, né? Mas eu preciso compreender que nessa questão de fase ideal, é isso que eu tenho que conhecer, né, Dani? É isso que eu tenho que saber para entender por que essa é a fase ideal e por que mais velho pode dificultar. E aí depois entra um outro fator que a gente vai falar lá na frente, que é a comunicação nesse caso. Mas aí a gente vai falar lá na frente, não vou adiantar aqui o assunto. Segundo ponto aqui que a gente vai falar são os reflexos primitivos. Os bebês recém-nascidos apresentam vários reflexos primitivos, que são os reflexos de sobrevivência. Tá, e o que isso interfere? Isso não necessariamente interfere no seu ensaio. Porém, se você souber, se você conhecer todos os reflexos do bebê, você vai conseguir compreender, por exemplo, algo que eu vou falar agora. Um desses reflexos que eu vou falar agora é o reflexo de Moro. O que é o reflexo de Moro, Dani? É aquele, quando você tá com o bebezinho assim de barriguinha para cima, ele abre os bracinhos, como se ele tivesse levado um susto, sabe? Ele abre os bracinhos. E quando acontece isso, ele pode tanto acordar, se agitar, ele pode até chorar. Então, o ideal é sempre, você vai deixar o bebê de barriguinha para cima, vai fazer algum posicionamento, toma cuidado para sempre alguém tá segurando ali
os bracinhos, ou não assim segurando, mas Assim, com a ó. mão só para impedir. Ou até mesmo assim, ó. Às vezes eu que trabalho com assistente, quando eu vou enrolar, fazer qualquer coisa, o meu assistente tá segurando aqui no bracinho do bebê só para evitar que ele tenha um reflexo. Ah, Bel, eu não trabalho com assistente. Cobre essa partezinha do bebê nesse período, que você vai mexer em outra coisa, que isso vai ajudar também. E no que isso interfere? Se um bebê tiver na fase de sono REM, na fase de sonolência, que você já vai entender, ou tiver quase dormindo, mas tá para lá ou não tá, ou tá dormindo e tem esse reflexo, ele pode acordar e acorda bem agitado. Então é importante que a gente consiga conduzir aqui, entender e compreender que esse reflexo, por exemplo, ele pode acordar o bebê e pode agitar o bebê. Eu tenho como evitar se eu conheço, se eu sei que pode acontecer. Ou seja, ao invés de você tá fazendo ensaio, de repente o bebê teve o reflexo de Moro, se agitou, você tem que fazer todo o processo de novo, acalmar para o bebê tá mais relaxado, para ele começar a voltar, entrar no soninho. Então, para você não perder esse tempo ou ter esse trabalho novamente, se você toma esse cuidado, você já evita isso. Prevenir é melhor que remediar, né? Você previne e economiza um bom tempo no seu ensaio. E te ajuda, traz uma experiência melhor. Agora o ponto número 3, que é o ambiente ideal. Você sabia que é necessário que a gente tenha um ambiente ideal para fotografar newborn? O que é um ambiente ideal? É um ambiente adequado, é um ambiente preparado para esse ensaio. Seja você no seu estúdio, ou você no seu home studio, ou você na casa do cliente, não importa. Onde quer que você esteja montando espaço para fotografar, tem que existir um ambiente ideal. E esse ambiente ideal é você que constrói. Você cria, basicamente, esse ambiente que é ideal para o recém-nascido. Que é o que muitas vezes a avó lá aparece e fala: ai, coitadinho do meu neto, tá sem roupinha, passando frio. Não, E aí você tem aí você tem um argumento para dizer assim: não, vovó, olha, o ambiente, ele precisa, você alcança ali o higrômetro, que a gente sempre esquece disso. A gente sempre vai falar. Frio, né? Então, ó, gente, Curitiba, só para variar, tá frio. E a gente, como não tá com bebê aqui tá 20 graus, ó. Só que a gente usa isso daqui para medir. A temperatura ideal para fotografar recém-nascido é entre 27 e 30 graus. Isso pode variar de acordo com o bebê. Por quê? Tem bebês que sentem um pouco mais de calor e tem bebês que sentem um pouco mais de frio. Você tem que avaliar isso. Só que aí, como é que eu vou saber? Eu tinha como saber que estava 20 graus aqui? Não. Tá 20 graus aqui e eu tô com um pouquinho de frio. A gente chegou aqui no estúdio, hoje como tá um dia que tá 12 graus lá fora, eu cheguei, liguei o ar-condicionado, coloquei em 27 graus aqui para esquentar, só que ele tá 27 graus? Não, ele tá 20 graus. Porque vai demorar para aquecer o ambiente. Enfim, como é que eu vou saber se na hora de fotografar o recém-nascido o ambiente está ideal, a temperatura está adequada para esse bebê, se eu não tenho um higrômetro? O nome disso é higrômetro. Não dá para confiar na sua... Ó, para mim tá muito, muito frio ainda. Aliás, pega na minha mão. Ah, meu Deus, tua mão tá bem quentinha, né? A minha tá bem gelada. Assim tá com a mão fria. Então, como é que eu vou saber se o... Mas o meu coração tá quentinho. Como é que eu vou saber se a temperatura tá ideal para o bebê? Eu preciso de um termômetro, um higrômetro. O legal do higrômetro é que ele tanto mede a temperatura quanto a umidade relativa do ar, né? Um ponto importante, Dani, pra gente falar, que às vezes as pessoas perguntam, né? É o seguinte: ah, mas na minha região é calor, faz 40 graus. Independente de quantos graus tá lá fora, aqui dentro a temperatura ideal é entre 29 e 30. Então você tem que... foi isso que eu disse, 27 e 30. Então você tem que criar esse ambiente ideal, entende? É isso. Esse é o ponto. Eu moro... Não importa se você mora na Groenlândia ou se você mora no Nordeste, não importa. Dentro do ambiente tem que estar isso. E você tem que controlar isso. Quando tá muito quente? Eu posso ligar um ar para refrescar um pouco e abaixar, porque tá 35 graus dentro do meu estúdio, na casa do cliente. Como que eu faço para baixar a temperatura? Eu posso ligar o ar um pouquinho? Pode. Para baixar a temperatura, desde que o ar gelado não pegue no bebê, não tenha uma corrente de ar ali
gelado pegando no bebê. Precisa também tomar esse cuidado. E como a gente falou, tem que avaliar o bebê em questão, né? Não é você, tô desesperado passando calor. O bebê tá confortável? Então tá bom pra ele. O bebê não está confortável. Isso é uma coisa que às vezes é o que as pessoas menos levam em consideração. Porque toda vez que vem alguém, às vezes é aluno, às vezes não é aluno, fala, eu tentei de tudo, o bebê não parava de chorar, tentei de tudo. Tirei a roupinha dele, Não começou acalmava. a gritaria. E aí eu enrolava, ele acalmava. E eu tirava, ele gritaria. Aí tentou de tudo. Foi mamar e não sei o que, não tinha cólica. Falei, aí, e o ambiente? Estava aquecido? Tava. Quantos graus estava lá dentro? O meu ar-condicionado estava ligado em 26 graus. Falei, não, quantos graus estava lá dentro? Não estou perguntando quanto estava o ar-condicionado ligado. Tava 23 graus, 24 graus. O bebê tava passando frio. Nem você vai querer ficar sem roupa, quem dirá o bebê. Fica lá, globeleza, sem roupa, em 23 graus, vai ser confortável. A pessoa não quer, o bebezinho não vai estar confortável. Então a gente precisa tomar esse cuidado, porque muitas vezes a mãe vai falar, mas meu bebê não gosta de ficar sem roupa, passando frio. Ninguém gosta de ficar sem roupa. Gente. Então tome esse cuidado, porque é muito importante. Além disso, não basta você só saber isso, você também precisa compreender ao longo do processo que existem fatores que contribuem para roubar o calor do ambiente ou para superaquecer o ambiente. A gente precisa saber o que fazer nesse momento. Seguindo aqui, eu tenho o quarto fator, aqui, o quarto passo, que lembra que eu falei que em algum momento eu ia falar sobre comunicação? Comunicação. Quem não se comunica... Se estrumbica. Se trumbica, se estrumbica, se estrepa, não importa. Esse é um dos ditados. O outro é quem tem boca vai a Roma, não é assim? Ou seja, a comunicação é extremamente importante. Perceba na sua vida quantas vezes você não fez uma coisa errada, não houve comunicação, você foi a pessoa que pagou o pato, porque não teve comunicação para dizer, não, ela que não sabia, daí ela achou que ela tinha feito alguma coisa, mas na verdade fui eu. Porque não disse que um telefone sem fio e as coisas não funcionam, porque não se comunicou adequadamente. A comunicação é um fator extremamente importante. Por isso que é um passo essencial. Por isso é um passo essencial. Porque a comunicação vem lá desde o seu cliente, quando vai te contratar. Desde o ano 380 a.C. Quando antes do seu cliente contratar. Achei que você ia falar antes de Cristo. Não. Desde o momento que o cliente vai te contratar, você precisa se comunicar de forma adequada para ir preparando o seu cliente, trazendo consciência para ele, para chegar no dia do ensaio ser mais tranquilo. Sim, ter uma base sólida na comunicação evita frustrações, tanto sua quanto do seu cliente. Explicar como funciona o ensaio, assim como a Dani estava falando, é desde lá do momento. Quanto mais detalhe você der desde lá do momento, desde lá do momento em que o seu cliente está pedindo informação ou está querendo te contratar, quanto mais detalhe você der, mais fácil é dele entender o que ele está contratando. Porque veja bem, por mais que ele fale, eu amo o seu trabalho, eu te acompanho. Ok, te acompanho, vejo suas fotos, vejo a forma como você trabalha, tudo que eu sei sobre você está aqui. Agora chegou na hora do contrato. Ele não sabe direito o que ele está contratando. Na cabeça dele, ele só está contratando uma sessão. Na verdade, ele nem está contratando uma sessão. O resultado. Ele está comprando foto na cabeça dele. Sim, ele vê o seu Instagram, vê o seu site, suas redes sociais, e ele vê o seu portfólio, ele vê o resultado do seu trabalho. Não sabe o processo que como que é feito o ensaio newborn, que você precisa deixar o bebê sem roupinha, que precisa aquecer o ambiente, que você vai precisar pegar no bebê, posicionar, que tem intervalos para mamada, que, enfim, acontecem várias coisas ao longo do ensaio. E se você não deixa o seu cliente consciente disso, vai chegar na hora do ensaio, vai ficar lá em cima de você, a avó vai ficar falando, tadinho do meu neto, a mãe toda hora... Você tem trauma com vó, né? Mas é uma coisa recorrente, quando a pessoa, principalmente o fotógrafo, está começando, e aí tem a avó junto, é uma reclamação recorrente dos fotógrafos. E já aconteceu com a gente. E muitas vezes a mãe fala, você quer que eu posicione? Você quer que eu te ajude? Você quer que eu pegue? Você quer que eu acalme? Para que esse tipo de coisa não aconteça e o seu ensaio flua de uma forma boa para você e para o seu cliente, a comunicação é um fator chave.
Você tem duas possibilidades de fazer isso. Você pode usar uma de cada vez ou as duas ao mesmo tempo. Que é, você pode já começar a trabalhar essa comunicação através das suas redes sociais, para que o seu cliente que está te seguindo entenda. Por exemplo, que tipo de comunicação eu já posso fazer? Diga para o seu cliente como funciona o ensaio. Aqui no meu estúdio, o ensaio, se você tem estúdio, né? O ensaio é feito aqui no estúdio, olha como é que tá aqui, olha a preparação, olha, o ambiente está aquecido, aí o bebê vem, a gente vai trabalhar o posicionamento, respeitando seus limites, tem todo um conhecimento, aqui tá tudo higienizado, vai explicando, processo. Você tá na casa do cliente, tá liberado para fazer stories, enquanto o bebê tá mamando, você tá preparando o espaço, olha, a nossa sessão, ela acontece na casa do cliente, olha o argumento a seu favor aqui para quem vai na casa do cliente. A gente trabalha no conforto do seu lar. Gente, eu usava isso muito quando eu não tinha estúdio. Hoje eu vou numa pegada totalmente contrária. Por quê? Porque eu vou usar o argumento a meu favor. Aqui eu tenho controle, é fato. Hoje eu prefiro trabalhar em estúdio, eu tenho um controle melhor. Porém, a gente não deve deixar de analisar que esse fato de você estar no conforto do lar do seu cliente, ele não precisa sair de casa, é extremamente confortável para ele. É uma coisa super, como se diz, uma coisa de desejo do cliente. Só que você tem que comunicar isso para ele. Senão vai vir sempre aquela pergunta, independente se você tem estúdio, às vezes você tem estúdio, o cliente, você vem em casa, se ele tá te perguntando isso é porque ele não sabe, você nunca comunicou. Você nunca disse para ele, meu estúdio é realizado, meu estúdio é realizado no meu ensaio. Meu ensaio é realizado no meu estúdio, sabe? A gente não vai na casa do cliente ou coisa do gênero. Ou ter essa opção, ou ter uma opção diferente. Enfim, se você não comunica, o seu cliente não tem como saber. Então começa já a fazer isso nas suas redes sociais. Aliás, eu até quero jogar uma coisa aqui, ó. Vamos lá, você tá nesse ponto aqui dessa aula. Eu quero que você faça um stories agora. Não estava previsto isso, tá? A gente não tá nem no script aqui, mas a gente vai fazer. Fazer aqui, ó, um vídeo, eu vou colocar como vídeo, ao invés de fazer como stories, tá aqui. E aí você pode fazer assim, ó, se você trabalha em estúdio ou se você trabalha no cliente. Você vai mostrar aqui, vou mostrar como é que tá aqui. Olha só, tá tudo preparadinho, finge que tá preparado mesmo, né? Tudo preparadinho aqui pro ensaio de hoje. O ensaio newborn é feito aqui no nosso estúdio. A gente tem aqui, daí pega aqui, ó. Já tá tudo preparadinho, ó, o ambiente tá aquecido, tá tudo limpinho, a gente vai usar aqui esse cenário, a sessão aqui é realizada em nosso estúdio e a gente vai fazendo de acordo com o que o bebê permite. Agora você tá na casa do cliente. Você sabia que tem a possibilidade, aí nesse caso você vai fazer no seu rosto, se você não tem como fazer um making off. Você vai virar aqui e vai fazer no seu rosto. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô passando para dar um recado muito importante para você, que talvez você que me acompanha, me siga, não saiba. Você sabia que os nossos ensaios de recém-nascidos são realizados na casa do cliente? Na sua casa, no conforto do seu lar. O bebê não vai precisar sair do aconchego do lar dele. E você também não vai precisar acordar cedo e se programar para poder sair de casa com o bebê. Isso é um conforto que não tem preço. Então, todo o nosso ensaio, ele é realizado na casa do cliente. A gente leva todos os acessórios, tudo que é preciso para poder realizar esse ensaio incrível. Você quer saber mais sobre isso? Arrasta para cima, dá uma olhadinha no meu orçamento. Ou então, você quer saber mais sobre isso? Manda uma mensagem aqui no direct que eu vou ter o prazer de te responder. Simples assim, comunicação. Agora eu quero lançar um desafio que realmente não estava previsto aqui. Você vai fazer esses stories, eu te dei um script até. Você vai fazer esses stories agora, aqui comigo, e me marca, só que me marca e esconde a marcação. Seu cliente não precisa ver que você marcou alguém. Esconde, não sei se você sabe como fazer. Você marca e joga pro ladinho. Vai arrastando ali até sumir no cantinho. Sabe? Você vai, ou deixa bem pequenininho lá embaixo, assim, você não consegue esconder. A ideia põe um GIF em cima, alguma coisa. A ideia é que eu quero saber que você fez, por isso que eu quero que você me marque, tá? Eu quero saber que você participou desse desafio aqui. E se você tá na nossa comunidade lá do Face, você pode baixar esse Stories e joga lá. Eu vou ver por lá também, tá? Então, se você não quiser me marcar, alguma coisa assim, então não é para eu ficar repostando, eu só quero ver que você fez essa atividade, tá bom? Combinado? Então, faz esses stories e joga lá pra gente ver. Então, esses fatores de comunicação são os fatores que vão te ajudar a vender mais, a trazer uma experiência melhor para o seu cliente, evitar frustrações e tudo isso do início ao fim, até a hora que você vai entregar.
Uma coisa que me deixou muito... Também não estava previsto aqui, mas eu precisava falar sobre isso, que é assim, eu andei vendo, a gente tá vindo aqui, tá próximo ainda, né, do Dia das Mães que passou. E um pouco antes do Dia das Mães, muitos fotógrafos fizeram ensaios, né, aqueles mini ensaios e tal. Eu não fiz, mas por escolha, mas teve muitos que eu acompanho ali, que eu tô seguindo, que eu vejo. E várias dessas pessoas, gente, eu vi um post, né, um stories escrito: quem realizou o ensaio de Dia das Mães, favor retirar o seu ensaio até amanhã, o favor não sei o que até amanhã. Isso, gente, é uma comunicação em massa. Isso é uma comunicação impessoal. Não é o estilo de comunicação que eu adoto aqui no estúdio. Eu não estou dizendo que está errado, mas você torna isso frio e impessoal. Então aqui você manda a mensagem diretamente para o seu cliente. Oi, Camila, tudo bem? Olha, a gente está finalizando o prazo aqui para escolher as fotos e tal. Eu vi que você ainda não terminou de escolher. Você tem alguma dificuldade? Eu posso te ajudar em alguma coisa para a gente conseguir fazer isso no prazo? Olha a diferença, isso é comunicação, mas é comunicação personalizada. Isso faz diferença. Isso, você ganha estrelinha lá na sua experiência, tá? Então, comunicação também entra nessa parte aqui. E além de tudo isso que a gente falou aqui, tem mais um fator muito importante na comunicação, que é a segurança e a confiança. Quando que você consegue ter confiança na comunicação? Quando você começa a dominar o processo, você começa a se comunicar melhor com o seu cliente, falando sobre todo o processo, e isso começa a te trazer uma autoridade, uma segurança e uma confiança que faz diferença, inclusive na hora de vender, na hora de se relacionar, na hora de fazer o ensaio. Para ficar mais claro, eu vou te trazer aqui a Giovana, que também já participou de um evento aqui como esse, como você, e olha a diferença que isso fez na vida dela. Uma palavra que tomou conta de mim, assim, quando eu assisti o treinamento Newborn, é a palavra confiança. Ela tem sido a chave de melhoria em todos os aspectos da minha fotografia. Depois que eu aprendi no curso a ter confiança, que eu sei o que eu estou fazendo, eu consegui melhorar quase em 90% de tudo que eu tinha problemas aqui no estúdio. Eu passei a ter confiança na hora de vender, confiança na hora do meu ensaio e confiança para vender após o ensaio. Isso faz diferença na hora da comunicação e, inclusive, você se torna mais confiante para valorizar o seu trabalho, para vender. Então, tudo isso entra na parte de dominar a fotografia newborn, que é tudo que a gente está te ensinando aqui, ó. A gente está te trazendo os passos essenciais. E agora... Isso também melhora, só para finalizar essa parte, isso melhora a experiência do ensaio, com que você tenha domínio do que você está fazendo. Se você se comunica bem, você consegue passar mais segurança, mais confiança para os pais, mais credibilidade. Ou seja, você vai fazer um ensaio newborn e os pais vão ficar tranquilos, eles vão ficar ali no canto deles, não vão ficar em cima de você, a avó não vai ficar falando, a mãe não vai ficar tentando falar, ai, te ajudo, eu pego o bebê, eu faço isso, faço aquilo. Vai estar todo mundo mais tranquilo, o ensaio vai fluir melhor, você vai se comunicar melhor, vai se sentir mais seguro e confiante e tudo vai fluir melhor. Todas as situações do ensaio, se o bebê está com um pouquinho de cólica, está com algum desconforto, está com dificuldade para dormir, seja o que for que esteja acontecendo no seu ensaio, você vai conseguir lidar de uma maneira melhor através da comunicação. É por isso que ela é um ponto tão importante do ensaio. E agora a gente vai para o quinto passo, que é o sono. O sono é fundamental, né, gente? Porque você precisa compreender que não necessariamente você precisa ter um bebê dormindo para fazer o ensaio. Porém, você precisa entender as fases do sono desse bebê. Entender o sono do bebê é fundamental para você entender qual é o melhor momento para fazer qualquer coisa. O que você quer fazer, né? O que foi planejado, qual é o momento para aquilo? Porque não tem como eu seguir uma receita, vamos dizer que eu tenho um planejamento, eu tenho a minha receita. Com um bebê recém-nascido, eu não tenho como seguir aquela receita à risca. Em alguns momentos eu vou precisar trocar a ordem que eu vou colocar os ingredientes ali para fazer o meu bolo. Por quê? Porque naquele momento não vai dar para fazer aquilo, então eu vou precisar de um outro momento. Mas quando que eu sei disso, né? Quando eu entendo e percebo todas essas questões.
Quando o bebê não está acordado, ele passa por 2 fases de sono. O sono REM, que é sigla, traduzida é movimento rápido dos olhos, é uma fase do sono do bebê que é muito leve, é um soninho muito leve. Só que também é nessa fase que o bebê começa a ficar com a respiração irregular. Então, ao invés de ele estar respirando bonitinho, ele tá... Nessa fase ele começa a revirar o olhinho. Às vezes ele abre, às vezes ele fecha, o olhinho fica tipo um caranguejinho ali, né? E é também nessa fase que vem o sorriso. Ou vem as caretinhas, né? Que é tão legal quanto o sorriso. Então a gente vai até colocar aqui um exemplo de bebê sorrindo aqui num vídeo para mostrar o quanto isso é legal. A pose nem precisa estar perfeita, o posicionamento não precisa estar perfeito, mas se você consegue captar aquele sorrisinho, não há pai e mãe que não se derreta, que não ame aquele resultado, aquela foto. Vale a pena prestar atenção nisso, ficar ali. Muitas vezes a Bel percebe que o bebê está no sono REM, está ali mexendo o olhinho, a boquinha, ela fala, não, vou me posicionar aqui, vai sorrir, vou ficar esperando, porque agora que eu vou tentar pegar aquele sorrisinho. E se não pegar, vou até pedir aqui, acho que a gente deixou algumas fotos de sorrisinho separado. Enquanto a gente vai explicando aqui, eu vou pedir para produção ir jogando uma fotinho ou outra, tá? Então, vamos lá. Além disso, como eu falei, né, ele vem na fase REM do bebê, na fase do sono REM do bebê. Então, você precisa estar aí ligado. Chegou nesse momento, enquadra, fotometra, já deixa o ângulo do jeito que você quer fazer e fica esperando, gente. Fica esperando, às vezes as costas ardem, mas vale a pena, porque, nossa, isso é impagável depois, né? E saber isso, depois disso a gente tem a fase do sono profundo, que aí, normalmente, é um momento ideal para você fazer o máximo de coisas ali no ensaio com esse bebê. É quando o bebê está mais tranquilo e permite mais fazer os posicionamentos. Lembrando que aqui a gente está falando de sono, mas que tem o fator flexibilidade, que pode interferir no posicionamento, e tem o fator conforto, que eu não disse aqui, mas que é outra história. Mas não adianta você saber só isso, né? Isso é um pequeno detalhe que você precisa entender aqui de como lidar com o bebê. Isso vai te ajudar, gente, saber, até nessa questão, isso te ajuda, além da questão de dominar, né, a fotografia newborn, reduzir tempo de ensaio. Reduzir tempo de ensaio, aproveitar o máximo do seu ensaio, conseguir mais fotos, não no sentido número. Não é com, eu consegui tirar 600 fotos, tá? Tirou 600 fotos para aproveitar 15? Não, eu tirei 150 e aproveitei 80, por exemplo, tô chutando. Eu tirei 70, mas eu aproveitei 40, entende? Tem casos em que quando a gente vai observar passo a passo, e isso dentro do programa Treinamento Newborn, a gente tem lá o diário de bordo para ajudar as pessoas a compreenderem isso, que algumas pessoas elas aproveitam uma média de 25% dos cliques. E olha lá, tem gente que aproveita menos do que isso. Ou seja, você entende que 75% daquilo que você fotografa normalmente é descartado. Foi perda de tempo, foi perda de técnica, perda de conhecimento, perda de domínio. Então é isso que a gente está... Desgaste do equipamento. Exatamente. Agora a gente vai para o 6º passo, que é o quê? Conheça o seu modelo. Agora você desconstrói tudo aquilo que eu falei. Tudo que eu falei até agora você desconstrói. Imagina que eu entreguei aqui para você uma cápsula de conhecimento. Tá ali, né? Uma cápsula de conhecimento, eu te dei. Agora você vai pegar o quê? Você vai quebrar isso aqui. Não é para você quebrar e pensar isso não valeu. Pelo contrário, mas você vai quebrar isso aqui para entender o que eu tô te falando agora. Cada bebê é único. Ou seja, por mais que os bebês tenham características gerais... o bebê mais novinho dorme mais, é mais flexível, mais isso, mais aquilo, não tem cólica. Cada bebê é único, né? Então, dentro dessas características gerais, apesar disso, um pode ser menos flexível, um pode já ter cólica, o outro pode não gostar de ficar de barriguinha para baixo, pode ter algum desconforto. E é exato. Cada um tem uma característica, uma peculiaridade própria. E é exatamente por isso que eu uso técnicas bem específicas que eu desenvolvi, né, ao longo desses anos para lidar com cada caso. Exatamente por isso que eu consigo fazer uma sessão com uma média de 1h30
independente da situação que eu vou pegar. Se é com um bebê de 4 dias ou se é com um bebê de 51 dias, por exemplo, eu consigo manter a minha média. Por quê? Independente também se o bebê está acordado, se está dormindo. Exatamente. Se ele é um bebê que é mais tranquilinho, se é um bebê mais agitado. Independente do caso, a gente consegue isso, né? Exatamente. E essas técnicas específicas a gente ensina tintim por tintim no programa Treinamento Newborn. A gente ensina dentro do diário de bordo, que é um material excepcional que a gente implementou. Então a gente desenvolveu essas técnicas que dá para usar dessa forma com os bebês, entendendo que cada bebê é único, mas que eu tenho técnicas para lidar com isso, independente dessa situação, e eu consigo avaliar o meu trabalho depois, entender onde eu tenho que melhorar, o que eu poderia ter feito diferente, né? E a gente explica isso com mais detalhe mais para frente. Não vou falar sobre isso agora, tá? E entender o recém-nascido, conhecer o seu modelo, conhecer aquele bebê que está ali naquele momento do seu ensaio é extremamente importante, porque isso determina como que a gente vai começar um ensaio. O bebê está tranquilo para a gente posicionar ele no puff, o bebê está mais agitado que a gente precisa acalmar, precisa ir mamar mais um pouquinho, precisa fazer esse bebê dormir, precisa fazer uma massaginha para ajudar ele a evacuar, ou enrola o bebê no wrap, a gente começa mais no prop, será que a gente fotografa com os pais? Como é que a gente vai começar esse ensaio? Ou como que a gente vai conduzir esse ensaio, né? Cada parte dele. E às vezes as pessoas têm medo, né, Dani? Tipo, eu vou fazer aqui um ensaio e tal, mas eu não sei o que fazer agora, eu tô com medo de acordar o bebê, tô inseguro, né? Então, olha só para você ter uma noção, dá uma olhadinha aqui na diferença que faz a gente saber lidar com essas situações. A Letícia, que também já participou de um evento como esse, teve uma transformação incrível aqui, dá uma olhadinha no que ela tem para falar. Eu tinha muita insegurança, tinha muito medo, não conseguia fazer as transições, acordava o bebê, tinha receio se o bebê ficava acordado, não sabia lidar com as cólicas, não sabia entender o bebê. A minha sessão durava 4 horas, era exaustivo para mim, era exaustivo para a família. E eu sempre dava desconto, baixava o valor, porque eu não acreditava no meu potencial. Depois que eu pratiquei muito e comecei a colocar ali tudo que eu via no curso em prática, de 4 horas a minha sessão diminuiu para 1h30 entre chegada e saída da casa da família. Eu me senti muito segura, eu sabia o que eu estava fazendo na sessão. Eu passei a não ter mais receio do bebê estar acordado ou não. Tanto que eu consegui fazer sessões com os bebês acordados. De uma pose que eu fazia, eu passei a fazer 4 poses. E eu consegui aí reverter o meu investimento em menos de 1 ano. E além de tudo isso, eu não mais baixei o valor, eu não dei mais desconto, pois eu me sinto totalmente segura e eu sei do que eu estou fazendo, do que eu estou falando. Então, foi uma transformação muito grande e isso só aconteceu através da prática, através da minha dedicação. Então, esse foi o ponto principal que fez com que minha fotografia crescesse e meu trabalho evoluísse. Isso faz toda a diferença, né, gente? Entender, olha, o que ela falou tem um pouco a ver com a comunicação também, saber se comunicar. O que ela falou de não ter medo tem a ver com o domínio. Eu domino agora, eu sei o que eu tô fazendo, então eu não tenho medo. O que ela falou sobre conseguir com o posicionamento tem a ver com conhecer o seu modelo. Agora ela conhece o bebê, ela consegue fazer foto com o bebê acordado, que não conseguia antes, ela conseguia só fazer uma pose, agora consegue fazer 4. Ou seja, é dominar. Com esse domínio, o que acontece com você? Você deixa de ser isso aqui e passa a ser isso aqui, ó. Olha! Uma pessoa mais segura, mais confiante, que consegue oferecer o seu trabalho, tem mais confiança para vender o seu trabalho, para conversar com o cliente, as coisas fluem melhor, você consegue mais fotos boas, consegue fazer o seu ensaio render mais, consequentemente você vende mais para o seu cliente, aumenta o seu faturamento. Então, dominar a técnica da fotografia newborn engloba tanto a comunicação, conhecer o modelo, saber o posicionamento e várias outras coisas. Esse conjunto faz com que você tenha uma melhora, uma evolução no seu trabalho, e o reflexo disso é trazer muito mais segurança, muito mais confiança, não só para realizar um ensaio, mas também para lidar com o cliente, para vender. E isso faz com que o seu trabalho, o seu negócio evolua, não só de qualidade,
mas é uma evolução também financeira, porque você vai conseguir vender mais para o seu cliente. E agora a gente vai para o 7º passo, que é o passo de iluminação. Então, o primeiro passo dessa iluminação vai ser, dentro do caderno de atividades que a gente disponibilizou para você, tem um exercício. E eu vou te ensinar como realizar esse exercício agora aqui. A gente vai desenhar, literalmente mesmo, desenhar, e você também vai ter que rabiscar o seu exercício aí. Se você não imprimiu o seu caderno de atividade, não tem problema, pode usar uma folha, pode usar um caderno, tá? Não fiquem apegados a isso. Mas eu preciso que você construa e faça esse exercício comigo. Primeiro, a gente vai fazer o exercício e depois a gente vai para uma prática aqui de iluminação. Essa prática de iluminação, ela não necessariamente vai ser uma prática de fotografia, mas ela vai ser uma prática onde eu vou te mostrar que você pode fazer fotos incríveis, seja com softbox, seja com flash, e você precisa entender alguns aspectos aqui importantes da iluminação que eu já vou passar aqui na prática para você. Vamos lá? Pronto, tudo arrumadinho, até peguei um café para dar uma esquentadinha aqui. E agora, como eu falei, vamos aqui desenhar. Pega lá seu caderno de atividade ou seu caderno normal. Por que eu gosto de fazer essa atividade aqui? Porque foi assim que a minha ficha sobre iluminação caiu. Na primeira vez foi assim. O que rolou? Os meus ensaios, eles davam muito BO na iluminação. Eu trabalhava na casa do cliente naquele começo e o problema não estava aí, o problema estava na falta de domínio da iluminação. Então, às vezes a luz estava acesa, eu usava luz natural, às vezes eu estava com luz contínua, às vezes eu estava com flash dedicado e rebatia sabe Deus aonde. Então eu tinha sempre esse problema, até que um dia cheguei em casa, descarreguei as fotos e pela primeira vez a Dani elogiou as fotos de um ensaio. E aí ela me perguntou como é que estava a iluminação lá. Pegou papel e caneta e falou, desenha aqui para mim. Então deixa eu te mostrar como é que estava lá. Eu vou desenhar aqui, ó. Isso aqui é a sala do cliente. Bem aqui tinha um janelão. Vou aumentar ele porque ele estava grande, ó, janelão. Aqui ficava um sofá. E aqui tinha coisas aqui, tinha coisas aqui. Eu estava aqui, ó, meu puff. O softbox ficou mais ou menos aqui, ele veio um pouquinho de trás, mas ele também ajudou. Não acho que ele foi o fator principal, mas ele estava mais aqui. E aqui estava eu e minha câmera. E aqui o bebê. Então foi a primeira vez que eu consegui fazer uma luz melhor. Só que com o tempo eu fui aprimorando. A Dani falou, naquela época a Dani falou assim, nas próximas vezes tenta seguir esse padrão. Até que a gente foi aprimorando. Atualmente, como é que funciona aqui no meu ensaio? O meu puff está aqui. Hoje, eu até tenho janela aqui, ó, em toda a lateral do meu estúdio, porém, eu não uso essa janela. Então, ela não me ajuda em nada aqui, tá? Hoje eu uso o quê? Eu uso uma sombrinha com flash aqui, ó. E normalmente ela está assim, ó. Eu tô aqui minha câmera, aqui a minha iluminação e aqui o bebê, tá? Essa iluminação, eu vou mexendo nela de acordo com o que eu quero como resultado, tá? Não sejam quadradinhos e engessados. Ai, tem que ser 45 graus ou tem que ser 90 graus. Não, isso vai depender do resultado que você quer. E agora a gente vai fazer isso na prática. Mas antes eu quero que você desenhe como é a sua iluminação hoje, o que você faz, desenha, ou como era antes e como é hoje, ou como é hoje e o que você pode mudar. Esse segundo desenho que você vai fazer no caderno de atividades, você espera a prática acontecer para desenhar. Por enquanto a gente tira as coisas aqui e arruma o flash, você vai fazer essa atividade aqui, vai desenhar como atualmente você usa a sua iluminação, tá? Agora a gente vai tirar essas coisas daqui,
eu vou só trazer o flash mais para cá e a outra luz que eu vou fazer uns exemplos com vocês e a gente vai para a prática de iluminação nesse momento. Estamos aqui no breu, mas tem um propósito muito especial. Já deixei tudo pronto aqui e é o seguinte. A gente vai trabalhar agora com softbox de 50 por 70 com uma lâmpada de LED de 5.500 kelvins, tá? Então, o que eu preciso mostrar para vocês primeiro? Independente da luz que você tem, ó, dá uma olhada lá na boneca. Eu vou posicionar a minha luz aqui em aproximadamente 45 graus e bem perto do bebê. Tá bem perto. E agora eu vou fazer uma foto. Vocês estão vendo ali? Eu vou posicionar a minha câmera aqui, vou fazer o cálculo da minha fotometria. Eu tô aqui com uma velocidade de 125, ISO 160, abertura 2.8. Fiz um clique. Ó, tá aí o resultado. Beleza, o que eu preciso entender aqui? Para mim tá bem ok. E se eu não deixar em 45 graus? Se eu deixar em 90 graus? Olha o desenho da sombra. 45 graus mais suave, 90 graus mais marcada. Olha lá. Eu tenho luz de um lado do rosto, uma sombra do nariz para o outro lado do rosto, um pico de luz aqui na bochechinha do lado da sombra e sombra. Vou fazer uma foto com a luz aqui em 90 graus. Venho aqui, meu ISO vai mudar. Meu ISO vai para 250 agora. Fiz uma foto. Olha a diferença de luz e sombra, inclusive no fundo da manta. Porque agora, a minha luz em 90 graus, ela está iluminando aqui, ó. Em 45 graus, ela também ilumina o fundo da manta. Agora, o que eu preciso entender também? Se eu aproximo do bebê, que nem vocês viram, eu tenho uma luz mais difusa, uma transição de luz e sombra. Então, eu tenho uma sombra mais suave. Ao contrário do que a maioria pensa, se eu afastar, melhora, fica mais difusa. Não, se eu afastar, essa sombra vai ficando mais dura, olha lá. Vou aproximar de novo. Ó, a sombra some. Vou afastar. Olha como a sombra vai ficando mais dura. Agora eu vou deixar afastado e vou fazer um clique para vocês verem. A luz continua em 45 graus. Mas agora, ó, vou afastar e vou fazer um clique. Olha a diferença aqui. Agora o meu ISO vai para 500, 640. E olha a sombra como ficou dura, comparada com a foto anterior. E a luz, inclusive, ficou mais forte aqui e a sombra mais dura. Então, quanto mais eu afasto a minha fonte de luz, mais dura é a minha sombra. Quanto mais eu aproximo, mais suave eu tenho essa transição. Então, a gente vai partir desse princípio, tá? A gente vai partir desse princípio. Aqui eu estou falando só de posicionamento da luz. E estou mostrando para você, inclusive, que eu posso fazer boas fotos com um softbox de 50 por 70 com uma lâmpada de LED de 5.500 kelvins. Não lembro a voltagem agora, mas depois eu falo para vocês. A potência, aliás. Depois eu falo para vocês qual é a potência dela. Agora eu vou pegar um flash. Apaguei aqui. Vou colocar isso aqui de ladinho. E vou trazer um flash aqui, ó. Ligado o flash, pode acender as luzes aqui, ó. Aí, aqui não vai me atrapalhar.
Então agora aqui eu tenho uma situação diferente, né? Porque agora eu não tenho que fazer a regulagem do meu equipamento necessariamente de acordo com a luz que está fazendo ali. Agora eu vou regular a potência do meu flash com a velocidade de sincronismo. No meu caso aqui eu vou colocar 200 na minha câmera. Então minha velocidade vai ficar em 200, meu ISO eu vou deixar em 100 e minha abertura 2.8. Espera aí. ISO 100. Aí. E agora o que eu tenho que pensar aqui, ó? No resultado que eu quero, ó. Se eu deixar aqui em 90 graus, eu estou usando um flash Godox QT602, que foi nos emprestado aqui pela Lumitec, para que a gente possa fazer testes. Já usei inclusive o Godox DS300, já fiz ensaio com ele, tranquilamente, tá? Mas o que eu costumo usar aqui no estúdio é o Einstein, porém já testei outras e a gente vai fazer com outro aqui só para vocês verem que tá ok, para não ficar refém de nenhum equipamento, tá? Então, ó, tá a minha luz aqui em 90 graus agora. Vou fazer uma foto. Clique! Olha lá, minha luz aqui em 90 graus eu achei que tá meio escura. Ah, uma outra coisa que eu não mexi antes foi no Kelvin, então vou aumentar aqui, vou colocar em 5.300, estava em 5.000 com a luz do softbox, aqui com a luz contínua. Então, ó, o que eu achei aqui? Eu acho que eu posso aumentar um pouquinho meu ISO. Vou deixar meu ISO em 200. E vou fazer outro clique. Gosto um pouco mais, ó. Só que olha só, se eu mudar aqui para 45 graus aproximadamente, aqui, ó, 45 graus, olha a diferença que eu vou ter. Vou fazer um clique. Ó, olha a diferença dessa foto para a anterior. Percebe a sombra no rosto do bebê, como ela muda? E aí ficou um pouquinho mais próximo, né? Então agora eu posso diminuir um pouquinho o meu ISO. 160 já dá, ó. Para eu deixar aqui. Eu estou usando a potência mínima desse flash, que é 1/28. Ele tem a potência máxima de 600 e a potência mínima de 4,5. É essa potência que tá. Ou seja, a potência máxima dividida por 128. Feito? Então, olha, é aqui que eu tenho o resultado. O que eu preciso compreender disso daqui? O que eu quero como resultado, independente da fonte de luz que eu vou usar. Se você vai usar uma luz natural, que não dá para você ficar virando a luz, você vira o puff, tá? Dando sequência aqui, o meu próximo passo, deixa eu só confirmar, mas tenho quase certeza que é isso. É o passo de ângulos e enquadramentos. Ângulos e enquadramentos. Então, quando eu falo de ângulo, eu tenho que entender o quê? Que o principal não é eu clicar mais, e sim eu aproveitar mais. Clicar menos, aproveitar mais. Fazer o clique certeiro, conseguir entregar um melhor resultado para o meu cliente. Então, para isso, eu também preciso dominar o ângulo na fotografia newborn. A gente também vai fazer uma prática de ângulo aqui, dando sequência. O ângulo faz parte de um passo essencial para eu dominar a fotografia newborn. Através dele, eu consigo melhorar o resultado do meu trabalho, eu consigo ter mais fotos para o meu cliente comprar, eu consigo vender mais com isso também. Então, isso é uma estratégia. E aí, quando eu entendo o ângulo e o enquadramento, o fator que vai me levar a compreender não é certo e errado. Isso a gente já vai entender aqui. Mas eu consigo fazer muito mais com muito menos. Então a gente vai começar pelos erros. Vai corrigir esses erros e vai fazer uma sequência aqui te ensinando a aproveitar mais esses ângulos e enquadramentos no seu ensaio. Então, beleza. Ó, o bebê tá ali posicionado. Antes de falar sobre algo muito importante, que seria consciência corporal, o que eu preciso compreender? Eu vou para os erros e acertos. Primeiro, eu tenho que entender que não tem ângulo certo ou errado. Vou dar um exemplo aqui. Se eu faço um ângulo de cima,
tenho um ângulo plongé. É um ângulo que eu adoro fazer, esse ângulo mais de cima. Se eu faço um ângulo muito de baixo, eu tenho um ângulo contra plongé. Olha lá o resultado. Só que vocês concordam comigo que esse resultado não favorece o bebê? Por essa razão, ele não está errado, mas ele não favorece. Então, o que eu tenho que avaliar? Primeiro, se o bebê não está bem posicionado, quais seriam as formas dele não estar bem posicionado? A altura. Vou abaixar aqui, ó, a minha gamela, ou se eu tivesse um posicionador mais baixo. O que eu vou fazer? Se eu fizer uma foto de cima, tá estranho, tá vendo? O bebê tá meio enterrado. Aí qual que é a minha tendência? É vir aqui e pegar mais o olhar do bebê. Ok, ou vir mais de baixo aqui, ó. E ó, eu não favoreci por quê? Tô com dificuldade no ângulo, por quê? Porque o meu posicionamento não ajudou. Por isso é que eu preciso ter um domínio de tudo. Uma coisa tá amarrada na outra. Agora eu vou voltar ela para o lugar aqui, ó, tá? Isso foi só uma base para entendimento. Quando eu dominei posicionamento, eu consigo dominar com mais facilidade o ângulo. Então, baseado aqui agora e partindo desse princípio, seguimos. Ó, deixei mais altinho porque eu gosto de fazer as fotos mais de cima. Fechado. Agora, o que eu tenho que pensar? Sabe aquele fundo aparecendo, que eu tenho um pouco de desfoque? Como é que eu faço? Eu pego menos embaixo e mais em cima. Assim, ó. O que acontece se eu fizer diferente? Pego mais embaixo e menos em cima, o meu bebê voa. Então, beleza, erros e acertos já, a gente está corrigindo. Terceiro ponto, quero fazer diagonal. Só que eu não estou prestando atenção, e aí meu bebê escorregou. Como é que eu faço para fazer? Ó o resultado aqui. Como é que eu faço para fazer? Como é que eu faço para fazer? Como é que eu faço para conseguir fazer o ângulo certo na diagonal? Imagina que você está dirigindo um carro aqui, ó, a câmera é seu volante. A cabeça do bebê está voltada para o lado esquerdo, que é o lado da luz. Então, eu vou virar meu volante para o lado esquerdo e vou fazer a diagonal corretamente. Agora que vocês entenderam essa parte, vamos para a segunda parte, que é a parte de consciência corporal. O que eu tenho que entender sobre consciência corporal? A consciência corporal me ajuda no meu posicionamento referente ao meu bebê. Isso vai me ajudar a clicar de maneira mais efetiva. Então, ó, é lembrar que eu tenho o quê? Eu tenho um eixo aqui, ó, na minha perna, ó, minha perna dobra aqui, ela dobra aqui, eu consigo abaixar, eu consigo levantar, eu consigo ir para frente, eu consigo ir para trás, eu consigo girar aqui meu quadril, tudo, toda a movimentação do meu corpo, ela tem que agir a meu favor. Por quê? Porque se eu pegar um ensaio e simplesmente sair clicando, eu tô rodeando aqui em volta do bebê, eu não vou conseguir fazer um ensaio legal. Então, o que eu tenho que pensar? Ó, eu vou fincar meu pé aqui na frente do bebê. Finquei. A perna tá um pouco aberta, por quê? Equilíbrio. Já que eu tenho um eixo aqui, eu tenho um eixo aqui, eu vou me equilibrar. Então, ó, eu vou fazer uma sequência de fotos sem tirar o meu pé do lugar. E essa sequência de fotos vai ser uma sequência de fotos diferente, ok? Vamos lá. Vou começar. 1. Vou fazer uma foto de cima para baixo, bem perto. Fiz. 2. Eu vou me afastar um pouquinho. Olha aqui, ó. Meu joelho vai para frente e minha bundinha assim, ó, vai tipo encolher, ó. Fui para frente. Fiz um plano mais aberto. 3. Vim mais para cima e vou virar um pouquinho aqui na diagonal. Olha meu tronco e meu cotovelo abrindo. 4. Vim para a lateral. Olha aqui, ó. Um joelho esticou, o outro dobrou. Vim aqui, fiz uma lateral na diagonal. 5. Abaixei um pouquinho, vou chegar mais perto e vou fazer um corte. 6. Vou fazer bem de cima e bem diagonal aqui agora, ó. Eu acho que já tá bom 6, sem sair do lugar, né? Agora o que eu vou fazer?
dei um passo para a minha lateral, trouxe a outra perna junto e vou fazer o que agora aqui? Vou fazer alguns cortes. Sem tirar ainda meu pé do lugar aqui, ó. Abaixei, ó. 7. Fiz espaço positivo, na verdade deixei o olhar dela centralizado e deixei um espacinho ali negativo. Agora eu vou vir mais para a lateral, eu cortei mais. Agora eu vou fazer perfil. E agora, daqui, eu vou fazer uma diagonal, entortando meu corpo um pouquinho para o lado aqui, ó. Eu vou fazer uma diagonal um pouco diferente de todas as que eu já fiz até agora, ó. Perfeito, fechou. Quantas fotos eu fiz aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu fiz 10 fotos diferentes aqui. Em o quê? 2 minutos enquanto eu explicava para vocês. Aproximadamente isso, não contei. Então a ideia do ângulo é o quê? Clicar menos e aproveitar mais. Clicar 10 vezes e, se possível, aproveitar os 10 cliques, tá? É aqui que entra essa questão de ângulos e enquadramentos, o que eu falei para vocês. De deixar mais centralizado, deixar menos embaixo e mais atrás para você conseguir ver mais a manta. Se você deixar mais embaixo, o bebê vai parecer que está voando. A diagonal do jeito certo. Então a gente falou aqui de ângulos, enquadramentos e consciência corporal. Agora, vou ter que me movimentar para voltar aqui para o meu lugar. Enquanto isso, eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários se você já fazia dessa forma e se não, o que você já encontrou aqui de diferente que você vai começar a fazer agora na sua vida, tá? Vai comentando aqui o que você está achando dessa aula, dessa prática, enquanto eu volto aqui para o meu lugar. Voltamos aqui para o nosso super cantinho e olha só, lembrando que, baseado em tudo que a gente viu, não adianta você ter um posicionamento perfeito e não saber fotografar, não saber ângulo e enquadramento. Entender o ângulo e o enquadramento é fundamental para o sucesso, o resultado final do seu ensaio. Então, quando a gente fala de dominar é tudo isso, é saber tudo isso mesmo. Clicar menos, ser mais eficaz, conseguir fazer render mais fotos. E olha, dá uma olhada aqui na Fran. A Fran, ela também já participou desse evento aqui e também já conseguiu mudar muita coisa na vida dela por causa de ângulo e enquadramento. Olha só. Imagina uma fotógrafa que ia ali, posicionava o bebê e saía rodando e fazendo 100 cliques assim, ó, do bebê de todas as posições possíveis. Era eu. E aí, na hora de salvar as fotos, eu falava, meu Deus, não tem um ângulo certo. Tem um ângulo certo, às vezes, sabe? Isso me deixava bem pra baixo, muito pra baixo. E aí, agora, é tipo, você coloca o bebê, você sabe que tem uns 4 ângulos, 5. Você já vai direto, né? Mas tá. Pronto, já pode mudar de pose. Isso otimizou meu tempo, assim, demais. Olha só, gente, a Fran, ela tirava muita foto, rodava muito em volta do puff e não conseguia acertar os ângulos. E olha que interessante, ela achava também, ela falou, mentira que é só isso, porque é mais simples do que parece, eu mostrei aqui. É só ir lá e e fim, parte para a próxima, não tem que perder tempo. E, inclusive, lá no programa Treinamento Newborn, a gente mostra em mais de 10 sessões com o bebê recém-nascido de verdade. Então, quando você consegue dominar a técnica, ângulo, enquadramento, iluminação, posicionamento do bebê, o seu ensaio flui mais, o seu ensaio fica mais rápido, rende muito mais fotos, aumenta a qualidade do seu trabalho, das suas fotos, você tem um resultado incrível, o seu cliente sai mais satisfeito, mais feliz, ele compra mais fotos porque rende mais. Então é uma coisa que
não só reduz o seu tempo de ensaio, melhora a qualidade, aumenta o seu faturamento. Isso é incrível. E é isso que a gente quer trazer para você. É essa transformação que a gente quer levar para você. Exatamente. E agora, o 9º passo para você conseguir dominar, essencial, né, para você conseguir dominar a fotografia newborn, é o posicionamento. Um dos fatores mais importantes, que às vezes impede também o crescimento profissional dos fotógrafos, de dominar, inclusive, né, a técnica, é o posicionamento. Ou seja, a gente precisa compreender. Eu, por exemplo, eu desenvolvi uma técnica que está lá no programa Treinamento Newborn, que é baseado, consiste no meu método, que é baseado em ciclos, e são ciclos evolutivos. Então, a gente tem aplicado isso no treinamento newborn e os alunos estão conseguindo dominar o posicionamento, como foi o caso da Letícia, que falou aqui que ela fazia uma única pose, agora ela faz 4 poses. Ela faz 4 poses. Por quê? Porque ela está fazendo o método, os ciclos, usando o diário de bordo, e isso está fazendo a diferença na vida dela. Só que esse método, eu vou te apresentar esse método. Eu vou te apresentar ele na próxima aula. Por quê? Porque a gente precisa de uma aula para falar de posicionamento. Não dá para eu falar mais aqui. Até dá, né? Mas aí a gente ia varar até meia-noite aqui falando. Então eu resolvi deixar esse método para te apresentar na próxima aula. E também a gente vai trazer para você uma aula prática com o bebê de verdade, né, Dani? Para conseguir mostrar o posicionamento na prática com o bebê de verdade, como que é feito. Então, por que a gente vai trazer só aqui na terceira aula essa prática com o bebê? Porque primeiro a gente teve que trazer todos esses conceitos, todos esses fundamentos, para que quando você chegasse na parte prática, você já tivesse mais conhecimento, mais consciência de como tudo funciona. E assim o seu aprendizado, a sua evolução fica mais Sua evolução fica mais evoluída. Não, eu ia dizer mais organizada e mais coerente, né? Então, você... Consistente, assim, você tem um aproveitamento muito maior, porque tem uma metodologia por trás. Não é só a gente vai trazendo coisas soltas e aleatórias e vai jogando, não. Tem uma linha, né? Uma evolução, um começo, meio e fim, para que tudo fique mais harmônico e tudo faça mais sentido para você. E agora, eu quero que você compreenda que você não tem mais que ficar perdido, ou se você tá perdido, agora deve tá explodindo de informação na sua cabeça, porém, a gente vai mudar isso agora, né? Tudo que você estava passando até aqui, a gente vai mudar isso agora. Eu quero saber, você quer mudar isso agora comigo? Porque se você seguir tudo que eu falei até agora para você, eu não tenho dúvidas de que você vai ser capaz de chegar onde você deseja, que é dominar a fotografia newborn. E que através disso você vai conseguir ter sua fotografia desejada, dobrar o seu faturamento, independente se você está começando do zero ou se você já está há anos no mercado, porque a gente tem todos os níveis de profissionais aqui. Além disso, eu quero te dizer uma coisa. É simples, mas não é fácil. Nenhuma vez a gente falou que era fácil, né? Então, não é fácil. Eu nunca disse que seria fácil e eu preciso que você esteja entregue, verdadeiramente comprometido com você e comigo, para que isso funcione, tá? Eu não tenho como fazer a sua parte, eu tenho como fazer a minha, e eu tô fazendo a minha parte. Então eu preciso te fazer uma pergunta, você tá comprometido? Se você tá comprometido, eu quero que você escreva aqui nos comentários, se você tá no chat agora, escreve aqui no chat, se você tá vendo em outro momento, escreve aqui nos comentários, hashtag eu me comprometo. E eu vou, inclusive, te mostrar aqui, ó, que você pode fazer o seguinte, você pode ir lá no meu Instagram, vai em filtros, que são nas estrelinhas aqui, estrelinhas não vai aparecer, mas tudo bem. E aí tem um filtro que é eu me comprometo, você pode usar esse filtro e fazer um stories falando, mostrando aqui agora, mostrando que você está estudando e ali com a hashtag eu me comprometo. Ou, se você preferir, você faz um stories agora, uma foto mesmo para postar nos stories, mostrando que você está estudando, seu cliente gosta disso. E aí você, ao invés de ir em filtros, você vai lá nos GIFs, posta o stories, vai lá nos GIFs, e nos GIFs você também encontra, é só clicar, fazer uma pesquisinha ali, colocar Bel Ferreira, vou colocar aqui para você ver. Você coloca Bel Ferreira e vão aparecer ali vários GIFs, e tem o GIF aqui do Eu Me Comprometo, tá? Coloquei uma foto borrada minha, mas não importa. Você coloca aqui Eu Me Comprometo e me marca, @belferreirafoto com PH, para eu saber que você está comprometido comigo, tá bom?
eu quero o seu comprometimento. Eu quero que junto comigo você embarque nessa transformação para dominar a fotografia newborn de uma vez por todas, para que isso deixe de ser um bicho de 7 cabeças na sua vida, para que isso comece a somar com você com fluidez e faça com que as coisas de verdade aconteçam. Então vamos lá, hashtag eu me comprometo, tá? Ó, eu me comprometo. Gente, por que eu tô fazendo isso? Isso aí não é bobeirinha não, tá? Estudos comprovam que pessoas que estão comprometidas e que postam de alguma forma, expõem isso para o universo, as chances dessa pessoa conseguir o que ela deseja e atrair isso de energeticamente, positivamente, são muito maiores. Por quê? Porque de alguma forma ela está dizendo para alguém que ela se compromete. Bate no peito, ó, eu me comprometo, eu tô dizendo aqui, ó, minha família tá vendo, eu tô vendo, Deus tá vendo, se ninguém mais estiver vendo, ó, tô vendo sua intenção. Então, os alunos que mais têm resultados no treinamento newborn são os alunos que são comprometidos comigo. Os fotógrafos que mais conseguem evoluir, que mais conseguem transformação, que mais conseguem fazer o seu negócio prosperar, são aqueles fotógrafos que se comprometem verdadeiramente, que não assiste só uma aula, ou compra um curso, ou faz alguma coisa, beleza, e viu ali e deixa passar. Não, que põe esse conhecimento em prática, que olha o seu trabalho, analisa, que observa onde precisa evoluir, e assim, dessa forma, passinho por passinho, degrau por degrau, a evolução chega, a evolução vem, mas é através de trabalho, de dedicação, de prática, de comprometimento estudo e de muito comprometimento. E dentro do programa Treinamento Newborn, os nossos alunos, a gente não mede esforços para conseguir fazer com que eles tenham esse resultado e dominem a fotografia newborn. Eu já disse que em algum momento eu vou falar sobre o programa aqui, sim, mas ainda não é a hora, tá? Só tô dando um exemplo aqui, mas a gente vai falar mais depois sobre ele, porque se você quiser, você pode continuar essa jornada, ela não precisa acabar aqui nesse evento. Você pode continuar com a gente para todo sempre, se você quiser. Seguindo aqui, só relembrando, olha só, o que a gente viu até agora? Nessa aula a gente viu, que te falei, os 9 passos essenciais para você dominar a fotografia newborn. A gente teve prática de ângulo, só que não foi só uma prática de ângulo. A gente primeiro teve uma prática de iluminação, teve atividade para o caderno de atividade, que aliás, quero que você me mande, né? Manda lá na comunidade ou manda lá, marca no Insta. A gente também teve a prática de ângulo e eu sempre esqueço a consciência corporal. Consciência corporal. A consciência corporal faz toda a diferença na hora de acertar os ângulos e enquadramentos. E além disso... é uma coisa que às vezes não é óbvia, assim, tipo, meu Deus, como eu nunca pensei nisso? Quem aqui nunca pensou nisso? E hoje olhou e falou, gente, como, né? Fez diferença, como né? faz diferença? Escreve aqui no chat embaixo, conta pra gente se isso realmente... caiu a ficha para você, se isso realmente fez a diferença e você pensou, gente, como eu não pensei nisso antes? Dá para colocar no insight também, já vou falar sobre isso. Além disso, teve o comprometimento, né? Eu quero amanhã poder falar da quantidade de gente comprometida aqui, mas eu só vou conseguir falar amanhã, né? Porque eu tenho que ver isso acontecer primeiro. E na aula de amanhã, na próxima aula, né? Se você estiver vendo aleatoriamente aqui, na próxima aula, a gente vai falar sobre posicionamento, né, que eu falei, a gente precisa de uma aula para isso. Então a gente vai falar sobre posicionamento, eu vou te apresentar o método Bel Ferreira, que ajuda não, ele realmente acelera a parte do posicionamento para você dominar a fotografia newborn. E a gente vai ter prática com o bebê de verdade, tá? Mas tinha uma coisa que eu queria falar aqui antes de concluir, meu Deus do céu. Lembrei! Vai lá no Instagram agora, tem um post que acabou de ir pro Instagram. Qual foi o maior aprendizado dessa aula para você? Então, mesmo que você tenha colocado aqui no comentário, aqui embaixo, no chat, não importa, vai lá e escreve qual foi o maior aprendizado dessa aula para você. Eu quero muito saber, porque eu aprendo com você também. Isso é uma divisão que a gente tem. E só lembrando, gente, dominar a fotografia newborn é simples, mas não é fácil. Eu preciso do seu comprometimento. E eu tô contando com ele
para te ver na próxima aula aqui comigo amanhã, tá bom? Te espero lá. Um Até lá, grande beijo, gente. até lá.